Olá, eu sou Olávia e você que ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder nada e para me motivar a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Então vamos lá. Você que pensa que essa história de Tartária está bem distante de você e não guarda nenhuma relação com o nosso país, o Brasil, senta aí que eu tenho algumas suposições. Você mesmo vai escolher no que acreditar. A destruição das instalações que produziam energia livre não aconteceu apenas na Rússia ou alguns países europeus. Este processo ocorreu em todos os continentes, alguns com pequenos atrasos causados pela distância entre esses continentes. Vamos começar a considerar a estação no continente sul-americano, por ser um dos lugares mais distantes dos centros das civilizações do século XIX. Como é do conhecimento de todos, o continente então estava dividido em colônias. O maior e mais desenvolvido país do continente sul-americano é o nosso Brasil, ex-colônia de Portugal. Mas vamos observar não o que existe aqui agora, e sim o que havia há 100 anos atrás. Mais especificamente, vamos olhar para a estranha arquitetura e dispositivos tecnológicos preservados em numerosas fotos de arquivo. A distância do continente provavelmente contribuiu para que muitos desses dispositivos de segurança sobrevivessem, pelo menos aparentemente, até a segunda metade do século passado, enquanto na Europa eles seriam totalmente demolidos durante os anos de 1920 a 1930. Além disso, as propriedades desses dispositivos, ao contrário, por exemplo, da Europa, podem ser vistos apenas através de fotografias. Se liguem nessas imagens. Como você pode ver, nas ruas de São Paulo, à esquerda, estão postes comuns, com fiação, e à direita, postes mais altos, que não possuem fios. Mas a foto é de 1920, quando já havia o telégrafo. Talvez seja isso, né? É a mesma imagem, com a diferença que ao lado há ainda outra coluna, com um suporte semelhante ao das luminárias. É possível que tenha feito consertos na rede de iluminação e tenham esquecido de retirar o antigo poste. Aqui, a mesma coisa. Embora você possa observar de perto que o número de barras horizontais nas travessas dos postes da direita diminui, de 5 para 2, a partir do terceiro poste. E onde colocaram os fios quando eles foram suspensos? Eles teriam ido para algum lugar? À esquerda, os fios elétricos simplesmente entram na casa com o habitual ranho, sem travessas laterais e grampos. Aparentemente, a vida não complicou a vida para si mesma. Aqui, da mesma forma, apenas os postes como o conhecemos hoje estão à esquerda. O número de barras horizontais nas travessas diminui e os fios não se ramificam em nenhum lugar. Se eles são necessariamente apenas para trazer um campo de energia mais próximo dos vasos que estão no edifício à esquerda, então tudo se encaixa novamente. Evidentemente, é outro exemplo do funcionamento do sistema de transmissão de energia atmosférica através do éter. A verdade aqui presente é que fios reais para esta casa também já foram trazidos do poste direita. Como vemos, a globalização está em pleno andamento. Ou naquele tempo, as casas ainda usavam ao mesmo tempo dois sistemas de fornecimento de energia, ou o sistema etéreo não funcionava mais. E isso está bem claro, e muitos artigos já foram escritos a respeito, mas existem ainda algumas fotos curiosas. Por que essas barras transversais tiveram que ser levantadas tão alto? Naqueles dias, não havia absolutamente nenhuma necessidade em fornecer tal gabarito somente para passagens de carros ou veículos de transporte, e fazer a manutenção de tais postes às vezes era muito complicado. A julgar pela escala visual e de acordo com a altura média de uma pessoa, a altura deste pilar é de cerca de 18 metros, correspondendo a 7 andares de um edifício padrão de 5 andares.
Por que tanta dificuldade? A resposta só pode ser uma. O campo destes pilares era usado apenas em prédios altos, que geralmente eram propriedades de pessoas ricas. Como você pode ver, os pilares têm a mesma altura, com uma instalação interessante no telhado, que é uma instalação na qual o fim da linha vem dos pilares. É possível que as casas nesta rua possuam o mesmo dono e que ele tenha criado toda a rede de engenharia. Esta é uma foto muito interessante. Há trilhos para o bonde, mas não há fios por baixo. No prédio à esquerda há uma lâmpada elétrica e os fios não correspondem a ela. E todas as casas têm um mastro posicionado em um ângulo de 60 graus em relação ao chão. Olhe atentamente para o lugar marcado de vermelho. Estes não são isolantes da rede, e com tal formato é difícil de fixar os fios a eles. A forma não é apropriada para cargas e impacto de fios. Então, o que seria isso? Pendurada ligeiramente abaixo há uma caixa. O que seria isso também? Para ser um transformador é muito pequeno. Não há fios no topo. Isso seria uma espécie de transição do fio para o ar? Parece muito desafiador. Mas outra coisa não me vem à mente. A situação é semelhante aqui. Vários fios chegam aos isolantes localizados acima das barras horizontais. Nada em comum, exceto pelos itens localizados sobre as barras. O que é isso? Ninguém usa tal construção transversal nos suportes de passagem, pelo menos no fornecimento de energia. E novamente a caixa suspensa. Se o suporte tivesse uma inclinação na direção do fotógrafo, alguém poderia pensar que era um ponto cego, mas não há fio ou rede. Mas vamos à frente. Preste atenção nas luzes suspensas na construção da cúpula. Elas são claramente elétricas. A julgar pela dificuldade de acesso, elas são ativadas remotamente. No entanto, não há nenhum fio adequado para elas. Isso só pode ser explicado pelo fato das luzes estarem trabalhando em um esquema de circuito único, utilizando ligações metálicas que se estendem a partir da cúpula. Por que razão foi necessário iluminar as cúpulas? É difícil dizer. O mesmo pode ser observado nessa foto. As luzes estão fixadas ao elo de metal que sai do prédio. Não há acesso humano a elas, e não estão ligadas a tubos de gás ou fios. Uma característica específica das luzes a gás é que elas têm uma malha de metal sobre o topo que as protege contra quedas. Essa grade não é visível aqui, então nesse caso não temos exatamente as luminárias usuais. Em geral, todas as fotografias de cidades e vilas observadas, o Brasil parece avançado em termos de uso de eletricidade atmosférica. Fica claro que no Rio de Janeiro, durante a segunda metade do século XX, todas as configurações das cúpulas estavam seguramente ativas. Até mesmo as torres da antiga União Soviética já tinham sido literalmente abatidas antes da década de 30. Também no Brasil, durante a primeira metade do século XX, eram ativos os famosos quiosques comerciais, com instalações próprias para a produção de eletricidade, que era usada ali apenas para a iluminação interna. Preste atenção, os fios elétricos passam pela lanterna e não entram na casa, mas isso não é o interessante, e sim a abundância de mastros de metal saindo das paredes do edifício. Mas o que é isso? Algo semelhante existia em quiosques musicais e projetos de antigos faróis, e aqui é utilizado em massa. Podemos notar que essas são as mesmas mini cúpulas presentes nas travessas de poste sem fio. Estas mini cúpulas são introduzidas através do mastros na área de atividade do campo de energia. Em seguida, transferem este campo para a estrutura metálica do edifício, ao qual estão ligadas.
Aparentemente, para melhorar as características dos dispositivos terminais, o comprimento desses mastros, ângulo de inclinação e ponto de fixação são selecionados experimentalmente de acordo com os princípios específicos. Caso contrário, é difícil explicar por que são tão diversos. Sem a presença de postes sem fio na rua, esses mastros geralmente são desnecessários e inúteis. Se você olhar agora para as fotos modernas de cidades brasileiras, não encontrará nada do que foi dito acima, a menos que possa haver cúpulas de edifícios antigos, mas sem torres. E o que aconteceu aqui de fato aconteceu em todo o mundo. Uma certa força gradualmente destruiu todo o legado técnico do passado, introduzindo equipamentos de um tipo diferente e substituindo o método intensivo de obter energia. Tudo isso para obter lucro. Isso aconteceu em escala global, com pequenos atrasos em alguns lugares, como foi aqui no Brasil. Será que não há nada a ser feito? Ou globalização é globalização? Vamos considerar que isso seja apenas um imposto sobre o analfabetismo técnico. E, como sobremesa, vejam o interior de uma das simples casas brasileiras no início do século XX. Olhem para as luminárias. Separadamente, observe a aparente ausência de fiação e de interruptores. Em vista de todos os itens acima, só se pode concluir uma coisa: as tecnologias do passado foram desenvolvidas em todo o mundo, mesmo nas colônias, e elas também foram destruídas em escala mundial, de acordo com um único cenário.